Boa noite, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença de todos, em nome da coordenação do curso de Educação Física e da Liga Acadêmica de Fisiologia do Exercício Físico Clínico do Centro Universitário MEPAC. Iniciamos neste momento o terceiro dia da primeira jornada acadêmica da Educação Física. Salientamos que para a emissão de certificado com carga horária, será necessário validação da presença, sendo esta confirmada por meio de resposta ao formulário, que será disponibilizado no chat por nossa equipe durante o evento. Os ouvintes podem realizar as perguntas para os palestrantes e, ao final da palestra, haverá um tempo destinado a respondê-las, sendo moderado pelos professores doutora Jaqueline Pontes Batista e doutor Hugo Ribeiro Zanetti, minha equipe organizadora. Primeiramente, convidamos para proferir a palestra de hoje o professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini, com o tema Imunologia do Exercício aplicada à Saúde. O professor Miguel ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em Imunologia e Parasitologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professor da Universidade Federal do Acre, coordenador e orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, coordenador da Liga Acadêmica Acreana de Medicina Esportiva, Nutrologia e Imunologia do Exercício, e coordenador dos Laboratórios de Imunologia Translacional e de Exercícios Físicos Resistidos e Aeróbicos. Muito obrigado. Eu vou iniciar minha palestra aqui então, mas antes eu gostaria de agradecer a todos do evento aí, né, do MEPAC, 20 anos, né, e a primeira jornada acadêmica de Educação Física. Eu depois posso me apresentar melhor para vocês, mas também não vou ficar gastando muito tempo com isso. Então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre imunologia do exercício aplicada à saúde, né. É um prazer muito grande estar dividindo hoje, essa noite de hoje tão agradável, com meu amigo Alexandre Gonçalves, né? Grandes histórias aí por trás desses anos, 2 décadas de formados aí. Boa noite para você, Alexandre, para todos aí também. Eu gostaria de expressar aqui meu luto pelas mais de 410 mil mortes da Covid-19, né? Eu não sei na família de todos que estão assistindo, mas na nossa família, minha e da minha esposa, tivemos várias perdas, né? Não só perdas por mortes, mas também devido às sequelas que essa doença tem deixado na população de forma geral. Então, minha solidariedade aí a todos que perderam ou estão com parentes aí sequelados, né? Essa notícia aqui, ela apareceu no final de 2020, né? A internação por Covid-19 é 34% menor entre pessoas fisicamente ativas. Isso foi um estudo realizado com essas pessoas, né, por telefone, na parte de atividade física, e já era muito interessante, né, esse estudo aqui. Mas e a mortalidade, a gente se pergunta, né? Aí, aqui, então, esse estudo que a gente publicou do meu doutorado, que é com Toxoplasma gondii, também é um patógeno intracelular obrigatório, assim como vírus eles são, né, foi publicado, e a gente conseguiu ver na época que a mortalidade para camundongo treinado, infectado versus sedentário, ela era reduzida, muito reduzida frente ao camundongo sedentário infectado, né? Então, isso aqui já é um subsídio que se tem, um dado, para dar suporte a esse artigo que acabou de sair aí, acho que no British Journal of Sports Medicine, né? O artigo saiu dia 7 desse mês, agora passado, eu acho, foi mês de abril. Inatividade física está associada com maior risco de desfechos graves para a Covid-19. Um estudo com 48.400 pacientes adultos, né? E quando a gente vai avaliar aqui no estudo, aquela resposta que eu tinha, aquela pergunta que eu tinha feito no slide anterior, ela é respondida aqui, né? Aumenta o risco de hospitalização para as pessoas que cumpriram aí as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né, de atividade física. Qualquer outro exercício que a pessoa desde que não fosse totalmente sedentária, ela também aumentaria risco, né, no caso comparado com o sedentário, a pessoa então que é ativa reduziu o risco, o inativo aumentou o risco. Em relação ao risco de admissão em UTIs, né, idem, foi muito mais alto aqui, inclusive, comparado para quem cumpriu os 150 minutos, né, e etc., que a gente sabe bastante aí sobre isso, né, tá em vários livros, e o risco de morte. O risco de morte, para quem cumpriu, comparado com o inativo, para o inativo foi de 1,33 no intervalo de confiança até 4,67, né, enorme o risco de morte para a pessoa inativa. E para aqueles que cumpriram alguma atividade física e não eram totalmente parados, né, o risco de morte também foi menor, né, o inativo foi maior, no caso, para risco de morte. É bem interessante esse dado, e é um dado com mais de 48 mil pessoas, quase 50 mil pessoas, né? E aqui ele coloca uma conclusão do artigo, então, o cumprimento consistente das diretrizes de atividade física foi fortemente associado com o risco reduzido de desfecho de Covid-19 graves, né, entre os adultos infectados. E que aqui eu queria chamar a atenção de todos que estão assistindo
não só os profissionais, futuros profissionais de educação física ou profissionais de educação física, mas os gestores, médicos, enfermeiros, nutricionistas, todos os profissionais na área de saúde, psicólogos, né, que recomendamos os esforços para promover a atividade física sejam priorizados pelos órgãos de saúde pública e incorporados aos cuidados médicos de rotina. Isso aqui é muito importante, né? Desde março, há um ano atrás, a gente já tinha gravado lá no canal do YouTube, que eu vou falar para vocês, sobre esse assunto, e inclusive eu colocava que sedentário deveria ser incluído como fator de risco. Há um ano atrás, eu fiquei muito feliz feliz por uma parte, né, saudosismo aí, quando a gente vê um artigo desse comprovando a hipótese que a gente está nessa estrada de imunologia do exercício tem um tempo, né? Então, comprovando isso. Mas é óbvio, quem é sedentário tem um sistema imune menos regulado e vai estar suscetível a todas as doenças, não só as não transmissíveis, como as transmissíveis também. Então, como já foi apresentado, o meu currículo, depois quem quiser olhar, está no Lattes, né? Pode verificar lá tudo, mas já foi falado os principais tópicos aí para vocês. Aqui são os canais, né, que a gente tenta prestar um serviço aí de divulgação sobre imunologia do exercício, né, sobre saúde, educação física, e etc., e imunologia básica, né, porque eu também ministro aula na medicina e nutrição e educação física na Federal do Acre. Aqui é o canal, né, pois quem tiver interesse pode entrar lá. Aqui são meus alunos de PET, Programa de Educação Tutorial, Educação Física, né, a gente tem 14 hoje, são 12 petianos bolsistas e 2 voluntários. Aqui meus alunos de iniciação científica, e também aluno de TCC, e aqui os alunos de TCC e etc. E minha aluna, nesse momento eu estou só com uma aluna de mestrado por hora, né? Quem quiser acessar também, a gente tem várias, nesse site dessa editora, a gente tem várias coletâneas de HQ, inclusive esses dois em cima aqui, essas duas coletâneas sobre educação, sobre exercício físico e promoção à saúde, e os de baixo aqui, 4 coletâneas sobre imunologia, né, básica e do exercício também. Bom, eu vou começar a falar para vocês com uma publicação que ainda não saiu no site da REBEM, né, da Revista Brasileira de Educação Médica, mas a gente vai começar a tratar sobre o assunto para falar aí, então, de imunologia do exercício. A gente colocou aqui, fez um apanhado, né, e, então é sobre o aprendizado dos estudantes de medicina atual no Brasil, né, então um parâmetro atual. E aí eu queria colocar para vocês que realmente ser exercitado é essencial. Vocês vão ver aí, né, por exemplo, Hipócrates, há quase 2.400 anos atrás, né, dizendo aqui para nós, se pudéssemos dar a todo indivíduo a quantidade correta, né, de nutrição, dieta e exercício, nem muito nem pouco, nós poderíamos ter encontrado a forma mais segura para a saúde. Platão, né, é mais ou menos contemporâneo de Hipócrates aí, né, a falta de atividade física destrói todo ser humano, né, e a sua boa condição, enquanto o movimento e o exercício metodológico salvam, né, e preservam essa condição. E aqui eu sempre coloco, a primeira vez que exercício físico foi citado, uma definição dele, e lá nesse livro, de 700 anos antes de Cristo, na Índia, né, um livro de medicina, acho que deve ter sido o primeiro livro de medicina escrito. Ele coloca lá, então, que qualquer ação física capaz de produzir, né, uma estabilidade corporal e força, né, era a definição de atividade física. E aqui eu não vou falar, mas é a definição atual da OMS, né? E é importante a gente saber disso. Então, nós temos aqui vários indícios já, de mais de 2.400 anos até 2.700 anos, falando sobre atividade física e saúde. Isso aqui não foi publicado na revista, mas a gente tinha feito um infográfico, né? O aconselhamento médico é muito importante. Aqui a gente fala do curso de medicina. No entanto, todos os profissionais de saúde, mesmo que não sejam formados em educação física, têm que fazer esse aconselhamento para a pessoa procurar fazer essa terapia não farmacológica, né? Terapia que vai auxiliar. E aqui a gente coloca, quando o médico aqui não aconselha, né, o paciente vai gastar mais dinheiro, vai tomar mais medicamento, vai jogar dinheiro no lixo e possivelmente ele vai entrar num caixão, né, e o inverso, se ele fizer exercício, ele vai ter uma saúde plena, mental e física, né, como diz a OMS. Para nossa surpresa, a gente fez um apanhado em todas as grades curriculares do curso de medicina em 2015 e 2019, e o número de grades curriculares reduziu o número de disciplinas ou né, assuntos, módulos, relacionado a exercício físico e saúde nos cursos de medicina. A gente não fez em outros cursos relacionados como nutrição, como psicologia, mas aqui do curso de medicina, né? E o curso de medicina, mundialmente, o médico ainda é o profissional de saúde que o paciente mais escuta, né? Que ele obedece mais do que os outros profissionais, por isso que é tão importante. Agora, entrando na parte de imunologia, né, e educação, depois a gente vai para a imunologia do exercício propriamente dito. Essa revista é a melhor na área de imunologia, né? O primeiro, ou pelo menos está entre as melhores, que é a Exercise Knowledge Review. A gente publicou em 2013
fez uma publicação relacionando que nas grades curriculares de imunologia, de educação física no Brasil, de 1.103 grades, né, a gente só encontramos 695 completas, e dessas somente 4 tinham imunologia. E aí, quantos dos profissionais de educação física tiveram imunologia nas grades curriculares no Brasil? Eu não tive, provavelmente a maioria do que estão assistindo, exceto os alunos do professor Hugo aí, estão tendo, né, mas ainda é muito poucas grades curriculares. Lá na UFAC, a gente também curso de educação física, já vai para o terceiro semestre, terceira turma que vai ter imunologia, né, isso é muito importante, é como se um aluno de engenharia, a imunologia está para o curso de saúde, como o cálculo está para os cursos de exatas, né, então é importante que todo curso aí de saúde tenha imunologia, inclusive o curso de educação física, tem que ter essa imunologia. O músculo enquanto um órgão endócrino, né, é interessante isso. Quando a gente faz exercício, a gente vai produzir em torno de 10 mil substâncias, e dessas, 9 mil vão cair na corrente sanguínea. E várias citocinas, ou seja, moléculas que antes a gente acreditava que eram produzidas exclusivamente por leucócitos, elas são fabricadas por vários outros tecidos, dentre eles o músculo, mas especialmente é fabricada quando se movimenta. E o tipo de exercício faz diferença nessa epigenética aí endócrina que a gente tem, muscular. Lembrar vocês que a gente tem os 4 sistemas, né, o nervoso central, o endócrino, o sistema imunológico e o microbioma, todos agindo de uma vez só, interferindo entre eles. E a gordura corporal, ela influencia diretamente no sistema imunológico e até mesmo no cérebro, e indiretamente em qualquer outro sistema. E o músculo, mesma coisa, idem, tá, pessoal? Então, quando a gente faz exercício físico, a gente altera todo os nossos tecidos, né? Comunica-se com todos eles, por isso que é um órgão endócrino, inclusive com N substâncias que acreditava que fosse liberado exclusivamente por células leucocitárias, né? Inclusive, quando a gente faz exercício, vocês viram várias vezes a IL-6, que ela direta e indiretamente vai mandar a adrenal produzir cortisol. Isso aqui pode ser usado a benefício para tratamento de doenças que precisam de um poder anti-inflamatório maior, como várias doenças autoimunes, né? A artrite reumatoide é uma delas, ou dependendo de quanto que a pessoa treinar, isso pode ser um malefício, porque se eu produzir cortisol demais, ela pode abrir uma janela imunológica aí de oportunidade para patógenos como o SARS-CoV-2, né? Sistema imunológico, para que ele serve? Nos livros didáticos, a gente vê que serve para proteção, né? Combater patógenos, e aí vai uma autocrítica, porque eu também sou professor de imunologia, que os livros didáticos, eles precisam se modificar. Eles não podem tratar exclusivamente de proteção, combater patógenos, eles tinham que tratar também, a gente vai ver ali, né, de reparo tecidual. Se a gente for olhar, por exemplo, combater patógenos, aqui a gente tem diferentes tipos de patógenos, né? Quando a gente procura lá SARS-CoV-2, eu procurei algum tempo atrás, e atividade física, tinha 11 com exercício físico e 56 artigos com atividade física. Hoje deve ter muito mais, porque essa procura foi feita em fevereiro. Na área do professor Hugo aí, por exemplo, nessa mesma busca, tinha lá 57 artigos com exercício físico e HIV, e 492 com HIV. Né? HCV, que é o vírus da hepatite C, e o HBV, também com certeza deve ter, e se não tiver, temos que estudar, né? Porque realmente o exercício vem para ficar. Até mesmo com parasitos, como o artigo que eu publiquei, com Toxoplasma gondii, né? Leishmania, Trypanosoma cruzi, etc., a gente tem vários artigos aqui com exercício físico, ou seja, o exercício físico hoje não serve só para doenças não transmissíveis, né, mas as transmissíveis também, como a gente viu previamente com a Covid-19 e o SARS-CoV-2. Eu fico muito preocupado porque pouco se fala sobre reparo tecidual correto, né, o envelhecimento. Quando o sistema imune está desregulado, quando a pessoa não faz exercício, ou não cuida da saúde mental, ou não cuida da dieta, ela vai estar afadada para desregular o sistema imunológico. E o corpo dela vai envelhecer mais rápido e ficar menos desprotegido. Então, isso tem que ser passado nas aulas de imunologia básica, né? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, aqui um sistema imunológico desregulado, onde todos os órgãos dessa pessoa, vai estar propício a desenvolver uma doença. Então, como que a gente quer chegar aos 79 anos de idade, né? A gente quer chegar igual esse senhor aqui ou igual esse daqui? E a gente não deve só fazer exercício, temos que ler também, né? Os dois juntos. Não basta só fazer exercício, mas também manter a saúde mental através da leitura, né? E etc. Usar o cérebro de outras formas, embora o exercício faça isso também. Sistema imunológico, bandido ou mocinho, vai depender, pessoal. A gente vai ver aqui que se ele tiver regulado, por exemplo, essa aqui é uma figura adaptada do Genway, no livro de imunologia básico, e eu troquei aqui, eu coloquei sistema imuno regulado e desregulado, tá? E aí, quando ele está regulado, geralmente ele é o mocinho, que está em branco, a maioria das vezes. E quando ele está desregulado, geralmente ele é o bandido. Então, se você for ver um agente infeccioso como o SARS-CoV-2, então precisa estar regulado para ter imunidade protetora. Substância inócua, né? Precisa estar regulado para não reconhecer antígenos que não fazem mal para a gente, como proteína de ácaro, por exemplo, ou outras proteínas que causam alergia.
Órgão próprio, então a autotolerância, é importante a gente não reagir contra o nosso próprio organismo. Tumor, matar as células, né, imunidade tumoral, células cancerígenas. E controle da homeostasia tecidual, senescência, envelhecimento correto, e não senilidade, né. A única exceção aqui, que inclusive o exercício físico também está, por causa daquele tópico que eu falei para vocês de cortisol sendo liberado durante o exercício, por exemplo, mas não só o de cortisol, mas N substâncias anti-inflamatórias, é o órgão transplantado. Quando o paciente recebe um transplante, ele vai precisar tomar imunossupressores. Mas pouco se tem trabalho sobre exercício físico pós-transplante, né? E pouco se sabe referente a outras áreas do exercício físico. Isso aqui precisa ser muito explorado, né? É imprescindível, porque quem faz exercício vai conseguir tomar menos medicamento para deixar o enxerto sem ter a rejeição, né? A gente quer a aceitação, e para isso vai ter que ter um sistema imune um pouco, vamos dizer assim, desregulado, ou seja, menos efetivo para deixar o órgão ali, sem atacar o órgão, né? Antigamente, até 2019, morria-se de 1930 até 2000, vamos dizer assim, 1930 se morria muito em doenças infectoparasitárias, né? E hoje, 2020 e 2021, também por causa da Covid-19. Mas se a gente pegar aqui de algumas décadas, 3 décadas para cá, se morreu muito mais gente por aparelho circulatório e neoplasias, por exemplo. Em alguns lugares do mundo, e também do norte, nordeste, né, cidades sem infraestrutura, não tem esgoto tratado, se morre muito de doenças infectoparasitárias. Exceto nessa parte de Covid, nesse período de Covid, porque infelizmente o mundo inteiro está morrendo por causa desse vírus, né? Inflamar é bom ou ruim? Depende. Né? Depende. O paciente com Covid grave que o diga, tanto que o medicamento aí que está sendo utilizado no caso, quando o paciente vai do estado moderado para grave, é um corticoide, né? Que está sendo utilizado para reduzir aquela cytokine storm, né? aquela tempestade de citocinas de inflamação do sistema imunológico, né? Esse paper aqui, eu passo sempre nas minhas palestras, é um paper fantástico, tem 534, alguma coisa assim, referências bibliográficas, né? O exercício físico é a polipílula verdadeira. É um paper de 2013, mas que diz muito, né? Quando você se exercita, então, você vai liberar mais de 10 mil substâncias como essas que eu estou colocando aqui para vocês na telinha azul, fazem parte do sistema imunológico e vão alterar, regular, né, o seu sistema imune para o perfil mais adequado. E assim poder fazer tanto combate a patógenos, quanto a não desencadeamento de doenças ligadas ao envelhecimento. Né? Aqui está a referência frente ao número de proteínas que são liberadas quando a gente faz exercício, mais de 10 mil, e mais de 9 mil cai na corrente sanguínea, por isso que é um órgão endócrino. Né? Esse artigo aqui é bem recente, eu lembro, é 2019, né, um artigo sobre, que fala, que vai mostrar aqui para a gente, né, sobre exomos, né, então o exercício físico, principalmente depois do limiar anaeróbico individual, que ele vai liberar grandes concentrações de exomos, esses exomos aí ainda, comparado com outras áreas, né, se sabe muito pouco ainda. Mas é fantástico isso, porque vários desses exomos fazem parte do sistema imunológico, né? A gente tem o MHC classe 1, que é um receptor que apresenta antígeno para CD8, que vai matar, né, células, por exemplo, que estão contaminadas, infectadas com um vírus, por exemplo, aqui marcador de macrófago, dentre outras células, né? E várias aqui, então, marcadores ligados ao sistema imunológico. É fantástico isso, né? MHC classe 2 também. Esse paper aqui, publicado na Nature Medicine, é um paper que realmente vem para nos mostrar, realmente o Fuhrman, que é o primeiro autor do paper, né, ele vem com essa figura, primeira inflamação crônica e etiologia da doença durante a vida, né? Essas três engrenagens aqui, então você tem várias causas que vão movimentar e fazer com que a gente tenha uma inflamação crônica sistêmica que vai causar esse tanto de doenças aqui. Então você tem desde uma inflamação crônica, a pessoa que está infectada cronicamente com um patógeno, ou fica se reinfectando com vários patógenos, a inatividade física, em breve, deve ser considerada uma doença, o sedentarismo, né? A obesidade já desde 2013, depois de muito esforço, mas antes também tinha sido reconhecido, mas finalmente desde 2013, a disbiose, microbioma, né, a dieta, se tiverem nutricionistas, é fantástico a imunologia aplicada à nutrição, né, o estresse também, é fantástico, está se descobrindo hoje sobre doenças relacionadas ao sistema nervoso central e a parte psicológica, um distúrbio de sono e xenobióticos. Então, vai gerar aqui desde uma esteatose hepática não alcoólica, né, até síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, depressão, que é uma doença que era para chegar no seu ápice em 2030, mas por causa da pandemia vai chegar bem antes disso, né, desencadeamento e agravamento de doenças autoimunes e doenças neurodegenerativas, né, sarcopenia e osteoporose, e o que eu acho que é o primordial aqui é a imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Porque o sistema imunológico é ele que comanda o reparo tecidual e mata patógeno. Então, é ele que comanda tudo isso aqui, ó. Né? Então, é fantástico essa figura aí do Fuhrman, né, desse paper.
E a gente verifica que obesidade e sedentarismo sempre, muitas vezes, andam juntos, né? E vão causar então, essa inflamação crônica. E aí, geralmente, nas palestras, na sala de aula, eu pergunto para os meus alunos, quando você acha que um ser humano tem que começar a se exercitar? E, na realidade, a mãe dele tem que começar a se exercitar, né? Lá no canal do YouTube, fiz uma palestra a esse respeito, e aqui nesse paper da Nature, deixa claro, dentre outros papers, que eu vou mostrar um aqui para vocês, né? Se a mãe for sedentária e engordar muito, ela vai poder influenciar a programação do sistema imunológico da sua prole, do bebê, levando potencialmente a um fenótipo mais pró-inflamatório. E com um fenótipo mais pró-inflamatório, o bebê vai ter mais desregulação do sistema imune, podendo ter menos proteção contra qualquer patógeno e mais desencadeamento de doenças crônicas não transmissíveis e também, por exemplo, câncer, dentre doenças autoimunes, etc. Tá? O exercício previne os efeitos adversos na obesidade maternal, na vascularização de placenta e crescimento fetal. É um artigo fenomenal, embora seja experimental, né, com o modelo animal, murino, mas é um artigo fenomenal. Ele fez aqui 12 camundongas ficarem mais obesos, com uma dieta com alta de gordura, né? E depois ele dividiu, então, as camundongas, ele fez ele colocou o espermatozoide do camundongo macho nas fêmeas, né? Inseriu artificialmente, e aqui dividiu, então, aqui os grupos sedentário e exercitado, obeso, e sedentário e exercitado ativo, não obeso, né? E essa figura resume bastante o artigo. Vocês vão ver, por exemplo, que, no caso aqui, o feto vindo de sedentária obesa, ele nasceu macrossômico, ou seja, acima do peso esperado, muito acima do peso, né? Tem uma faixa lá. Eu não lembro se para feto humano, o bebê humano é 4,5 kg, algo por aí, né? Maior peso corporal, nasceu com glicose sanguínea aumentada e resistência à insulina. O que é isso aqui? Está diabético já desde que nasce. A diabetes mellitus tipo 2, ela pode afetar qualquer pessoa a qualquer momento, desde que tenha uma inflamação crônica, né? A gente vê isso em pessoas internadas, que momentaneamente, naquele momento, ela fica, então, diabético tipo 2, né? E quando faz o exercício físico, interessante é que essa espessura aqui placentária das camundongas exercitadas foi a segunda maior, mas foi a mais cheia de vasos sanguíneos, né? A georgênese aqui foi a maior. E que o bebê precisa é de uma placenta cheia de vasos sanguíneos e equilibrado, né? E isso aí é fantástico. Aqui, então, vou falar um pouquinho para vocês, né? Offline COVID-19 is not a pandemic. O que eu queria dizer para vocês? Esse artigo, ele defende que a Covid-19 não é uma pandemia, e sim uma sindemia. Não sei se vocês já ouviram falar em sindemia, mas o que é sindemia? Na sindemia, o fator de risco de uma doença, por exemplo, obesidade, mais ter Covid-19, não é igual a 2, é muito maior do que 2. Tá? Por isso que uma sindemia é quando uma doença, ela, junto com a outra, uma potencializa a outra, e nós vamos ter um fator de risco muitas vezes maior do que simplesmente a somatória das duas. Então, vai aumentar o risco de morte para a Covid-19, vai aumentar o risco de morte somente para algumas comorbidades, né? Então, isso aqui, 1 mais 1 não é 2, vai dar muito mais do que 2. E a gente viu agora no artigo publicado, né, agora em 2021, em abril, sobre isso, né? Embora eu já tivesse colocado isso aqui já uns 6 meses atrás, inserido nas palestras, né? O sedentarismo entra na comorbidade, juntamente com outras doenças, e em breve ele será colocado como uma doença. E já deveria ter feito, inclusive, as associações aí, né? Aqui a gente tem, então, a imunovigilância. O que é isso? Quando a pessoa é sedentária, quando a pessoa é muito treinada, o sistema imune dela começa a falhar. Então, vírus como SARS-CoV-2, se a pessoa é sedentária ou é muito treinada, essa pessoa, então, vai ter um sistema imune menos ativo para poder reconhecer e controlar a reprodução desse vírus. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, pessoas não exercitadas, extremamente exercitadas e habitualmente exercitadas. O que ele chama nesse paper aqui do Simpson 2014 é que são pessoas que cumprem lá as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Aqui a gente vê em função do sistema imune e envelhecimento. E o que a gente repara? Que a pessoa que envelhece mais o sistema imune não é o sedentário, é o extremamente exercitado. Isso aqui é recuperável? É recuperável. Tá? Se ele reduzir o volume de trabalho, a intensidade, possivelmente ele vai recuperar e vai entrar nesse verdinho, que vai ficar melhor do que o sedentário. Mas isso é muito preocupante. O mais preocupante, eu acho, do meu ponto de vista, não é o extremamente exercitado, porque esse aqui, qual que é a parcela da população que é extremamente exercitada? É uma parcela muito ínfima, mas qual que é a parcela da população que é sedentária? É mais de 55% no Brasil, né? Às vezes até mais do que isso. Né? A gente não sabe porque nem o censo foi feito, né? Tomara que façam esse censo o mais breve possível. Programação hipotalâmica do envelhecimento sistêmico envolvendo essas enzimas, fator transcricional, né, etc. Embora não tenha a ver com exercício, tem a ver com envelhecimento. Então, a pessoa que faz exercício reduz, por exemplo, a inflamação no hipotálamo. Aqui, eles usaram, por exemplo, camundongos, que foi retirado
desse camundongo essa a expressão gênica dessa enzima, que ela ativa o fator transcricional NF-κB, que é um fator ligado à transcrição gênica de citocinas pró-inflamatórias. Então, se a gente consegue, né, desinflamar o hipotálamo, a gente vai conseguir aumentar o tempo de vida, o lifespan, o tempo de vida, em até 30%, por exemplo, que eles encontraram nos camundongos aqui. Né? 30% comparado com o azulzinho, que era hiperinflamado o hipotálamo, e comparado com o normal, 20% a mais. O exercício ajuda a desinflamar o corpo inteiro, inclusive o hipotálamo. Isso aqui é um estudo relacionado à restrição calórica, mas aqui quando a gente pergunta quem é mais velho, na realidade, o exercício, restrição calórica, gerenciamento de estresse, né? Os dois macacos aqui, eles são da mesma idade. Mas vocês podem ver pela pelagem aqui, pelo rostinho, né, pelo brilho dos pelos, que esse aqui parece ser bem mais novo, né? Mas eles são da mesma idade. Então, tanto a parte de dieta quanto a parte de exercício físico, gerenciamento de estresse, são imprescindíveis para o não envelhecimento. Combate a osteoporose e obesidade com exercício, potencializando a mecanosensibilidade celular. Olha que fantástico. E publicada na Nature Reviews, né? Endocrinology, bem na área do professor Alexandre aí, ó. Olha que interessante. Quando a gente fica obeso, a gente não fica obeso só nos tecidos que a gente acha que vê, que está vendo ali, né, de adipócito, mas inclusive fica obeso dentro do osso, que é onde é produzido todos os leucócitos e outras células que vão para o sangue, né, como detrócito, etc. Então, quando a gente fica obeso, isso aqui é um problema, porque o adipócito, quando cresce, ele deixa de liberar adiponectina, por exemplo, que é uma substância anti-inflamatória, e passa a liberar substâncias que vão indiretamente inflamar aquele meio ambiente, aquele meio que está, inclusive a medula óssea. Né? Então, nesse caso aqui, pessoas não exercitadas, um dos motivos que se tem para essa grande remoção de material ósseo ali está ligado a essas células que crescem. Quando a gente faz exercício, a gente modifica, por exemplo, o perfil imunológico, dentre eles macrófagos. E osteoclastos, né, são macrófagos que estão lá nos ossos. Eles funcionando menos, ou só quando chamados, eles vão remover menos matriz óssea. Né? Então, é visto aqui, por exemplo, que quando se faz exercício, né, o exercício é catabólico para os ossos e músculos, então isso vai ajudar, né, é pró-adipogênico, no caso aqui é a osteoporose, desculpa, acumula adiposidade periférica e medular, isso é terrível, né? Libera mais TGF-beta e cálcio, e assim por diante. Esse perfil de osteoporose. Mas por que tem osteoporose? A remoção ocorre por essa célula, né? O osteoclasto, que é uma espécie de macrófago, tá? Num perfil, então, totalmente pró-inflamatório. Isso aqui é ruim. Aqui eles fizeram, né, esse estudo, eles verificaram aqui, então, quando tinha muita gordura, e quanto menos vermelho, mais roxinho e azul, tem menos gordura. Então, aqui vocês vão ver, ó, aqui com dieta altamente calórica, né, e aqui não, e vocês vão ver que a gente tem bem menos, nos grupos exercitados, a gente vai ter bem menos aí essa parte de adipócitos, né. Será que essas crianças e adultos obesos terão mais risco para a osteoporose? E eu estou falando de crianças por quê? Porque a gente, quando fala em osteoporose, a gente só pensa no adulto, só pensa no idoso, né? Nem no adulto, a gente pensa no idoso. Mas vocês imaginem que a população que mais ganhou massa obesa foi as crianças, de 5 a 9 anos, no censo de 2010. E de lá para cá deve ter ganhado muito mais, inclusive. Né? Então nós temos uma população, grande parte com sobrepeso ou obesa no Brasil, em torno de 55% também. Então, isso é muito preocupante. Uma população sedentária e com sobrepeso e obesidade, nas próximas décadas podem escrever. A osteoporose vai estar em taxas alarmantes, bem maiores do que hoje. Né? Onde que o exercício físico está chegando? Olha só onde que está chegando. A gente sabe da prevenção e sabe de tratamento. Okay? Tratamento de câncer, tratamento até de Covid-19, né? Exercício passivo. A gente tem N tratamentos com exercício, em doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Mas onde que estamos chegando com o exercício físico? Olha que fantástico. Exercício como um adjuvante para isolamento de células T específicas para vírus e expansão ex vivo. Então, olha só que interessante. Esse pessoal aqui, que também é do Simpson, do grupo do Simpson lá no Texas, eles colocaram baseado, né, fizeram esse esquema baseado em publicações, que quando eu vou fazer um transplante, por exemplo, aquela pessoa vai ficar suscetível a diferentes tipos de vírus, né, de patógenos, dentre eles vírus. E aí, o que eles estavam tentando fazer para proteger essas pessoas? Né? Pessoas que estão com taxas aí abaixo do normal e vão estar com o sistema imune deprimido ou suprimido, vamos dizer assim. No caso aqui de transplantes, eles pegam o sangue da pessoa, né? Aqui estão os linfócitos T, por exemplo, fazem um crescimento, então colocam diversas citocinas. Eu queria chamar a atenção para IL-7 e IL-15, aqui, porque o exercício físico resistido manda o músculo produzir essas duas citocinas, mas isso aqui eles colocam em laboratório, né? E aí faz o crescimento. Então, algumas células viram várias células aqui,
altamente responsíveis para um vírus, por exemplo. E aí eles vão injetar no paciente. Então, o paciente vai ganhar um sistema imune, né? Às vezes esse doador era ele mesmo, às vezes é uma pessoa que tem uma compatibilidade, né, de MHC aí com o doador. E aí esse doador, então, esse receptor aqui, vai conseguir receber como se fosse uma imunidade passiva, né? Ele vai receber células dele ou de outra pessoa que são compatíveis com a dele, altamente específicas para um tipo. E aí eles fizeram o mesmo experimento colocando a pessoa para correr, ou, desculpa, para pedalar numa bicicleta ou correr logo antes de coletar o sangue. E o exercício ele causa leucocitose, aumenta a produção de leucócitos gerais, né? A pessoa já produzia mais leucócitos, mas quando eles pegaram 4, a mesma quantidade que eles pegaram em cima, que eles compararam a mesma quantidade, tá, pessoal? O que eles viram durante o crescimento? Que mesmo que quando colocava a mesma quantidade de células desse sangue periférico, quando colocava para crescer, aumentava muito mais a produção, né, de leucócitos específicos aqui, desculpa, de linfócitos específicos aqui, né? Então resolveu já um problema para eles, que era o rendimento de células ex vivo era muito maior quando se fazia exercício, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. Quais são as células citotóxicas que matam o vírus? São as CD8, né, o linfócito TCD8, que mata vírus, também câncer, junto com uma célula do sistema imunitário chamada natural killer. Tá? Então aumenta as duas. E nesse caso aqui, eles estavam pegando essa aqui, CD8 específica, para um tipo de vírus, por exemplo. Ok? Então, o que acontece? Um outro problema que se tinha é o seguinte: aqui é o exercício como adjuvante, e quando se colocou, então, na mobilização de células tronco CD34 positivo, após o tratamento do fator estimulador de crescimento de colônia, né? Olha que interessante. Eles queriam pegar essas células aqui, tá? Que elas expressam CD34, porque CD34 faz a célula sair aqui do sangue e ir para os tecidos e procurar uma célula infectada por um vírus, procurar uma célula com câncer, etc. O problema é que quando eles iam coletar, essa célula se aderia no endotélio para tentar invadir o corpo da pessoa, o tecido da pessoa. E quando eles enfiavam a agulha aqui no meio, né, não tinha muita célula disponível. O simples fato de colocar a pessoa para se exercitar, e é claro que com esse fator estimulador de crescimento de colônia, né, o GCSF aqui, é claro que vai produzir, se comparar esses dois sem e com, vai ter muito mais aqui. Só que mesmo assim vocês vão ver ó, que tinha muita célula pregada aqui. Então colocava a agulha para tirar o sangue da pessoa, vinha pouco. Quando você coloca a pessoa para fazer exercício, não aumenta o débito cardíaco, não aumenta a pressão arterial, vai aumentar a força de cisalhamento da hemodinâmica. E aí, essas células que estavam pregadas, todas agora não estão disponíveis para a gente tirar no sangue periférico dessa pessoa. Eles mataram dois problemas com uma cajadada só. Coletaram mais aqui, né, células dessa pessoa, colocando a pessoa para se exercitar, e aqui, quando colocava as células para se multiplicarem, essas células se multiplicavam muito mais, ou seja, o rendimento ex vivo foi fenomenal logo antes do exercício, né, fazer essa coleta. Um artigo publicado na PLOS ONU por brasileiros que fizeram exercício circense com crianças de mais ou menos 10 anos de idade me preocupou bastante, porque o perfil imunológico dessas crianças de 10 anos de idade, se sedentária e obesa, é um perfil imunológico totalmente desregulado. Então, uma pessoa que tem menos células T regulatórias, seja CD8 regulatória, seja CD4 regulatória, menos essa proteína aqui, né, que é a CTLA4, que é tipo que ela inibe a inflamação de células efetoras, mais células T efetoras e menos substâncias anti-inflamatórias, o que vai gerar, possivelmente, um ambiente muito factível aí de doenças crônicas não transmissíveis, alergias, doenças autoimunes, doenças neurológicas, como depressão. Olhem as crianças sedentárias e obesas, quanto que está tendo de depressão, mais do que em crianças ativas não obesas. E o oposto, quando foi colocado, então, intervenção com exercício físico, isso aqui se virou, né? Saiu de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, né? Reduzindo todas essas doenças colocadas aqui. Uma das células que aumenta é a célula T regulatória, seja CD4 ou CD8. Aqui está sendo mostrado, possivelmente, uma CD4, né? E essa CD4 aqui, ela vai tanto liberar substâncias anti-inflamatórias para a célula T efetora, para reduzir a inflamação da célula T efetora, quanto ela vai inibir a apresentação de antígeno. Isso aqui, para algumas doenças autoimunes, é fantástico, que a pessoa tenha mais célula T regulatória. Quem faz exercício físico, principalmente aeróbico, aumenta as células T regulatórias induzíveis, né? Isso é um resultado fantástico. Vamos falar de vacinas agora? Eu não sei vocês, mas eu ainda não fui vacinado, né? Estou com 43 anos, ainda não fui vacinado, mesmo sendo professor aí, né? E possivelmente esse ano não sei se eu vou ser vacinado. Mas eu vou continuar fazendo aí meus 300 minutos de exercício físico moderado por semana. Hoje eu fui na praça aqui do bairro e paguei lá umas 30 flexões de braço, ou desculpa, umas 30 barras, né? Umas 50 ou 60 flexões de braço. Então fiz aí um pouco de exercício resistivo também. E um dos fatores
que interfere na eficácia de vacinas, especificamente a eficácia de vacinas para vírus, é o exercício físico. A gente tem vários fatores aqui, mas o exercício físico é um dos principais, tá? Então, uma dica aí para quem ainda vai se vacinar. Primeiro, se mantenha ativo. Segundo, no dia que vocês forem se vacinar, na hora que vocês forem se vacinar, vocês façam um exercício físico moderado, não intenso demais, tá? E também não muito volumoso, meia hora, 30 minutos, e termine esse exercício 15 minutos antes de vacinar. A eficácia da vacina em vocês vai ser maior. Possivelmente, por exemplo, produzindo mais anticorpos neutralizantes, produzindo mais células de memória e células de memória com maior eficácia na produção aí de reação contra o SARS-CoV-2, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Inclusive, a gente está com um trabalho sendo submetido falando sobre essa história de eficácia de vacina aí, né? De Covid-19. Aqui eu falei para vocês, né, durante o lockdown, mais ainda, na população brasileira, mais ainda, ocorrendo nas crianças, né, que ficaram em casa, já estão em casa há um ano. Então, depressão, maior inflamação, menor capacidade física, maior envelhecimento celular, maior adiposidade, diminuição da cognição social, diminuição do desenvolvimento emocional, diminuição da competência motora, maior risco cardiovascular e aumento dos riscos de fratura. O que eu queria falar para vocês é que a inflamação crônica gera a maioria dessas doenças aqui, relacionadas a isso. Tá? Então, seria um motor aí, que eu mostrei para vocês, que é importante aí evitar, né? Aqui está a lógica do que eles colocam, é o mesmo estudo, tá? Essa figura é fantástica, mas coloca aí a atividade física como centro, né, para essas crianças. E eu esqueci de falar para vocês antes, mas falo agora, o exercício físico não está só na parte de prevenção, mas até tratamento. Tá? Então, em tratamento oncológico, nós temos sim que começar a entrar com profissionais de educação física habilitados, só que vai faltar protocolos, porque tem muito poucas pesquisas sobre isso. Mas o exercício físico e o modelo animal, né, que recebe aí antineoplásicos, ele pelo menos consegue evitar, ou pelo menos reduzir, aqueles efeitos colaterais, né, renais, cardíacos e hepáticos que tem dos medicamentos antineoplásicos para as pessoas. Tá? Então, a gente vai precisar aí de profissionais que trabalhem. Só que para você trabalhar com oncologia, você precisa primeiro passar pela imunologia, senão você não vai entender, né, como que o exercício físico faz essas benesses aí no ambiente, né, oncológico. Como prevenir e tratar as principais doenças que a gente tem hoje no mundo, até mesmo as infecciosas? Políticas públicas de saúde, em massa, várias políticas públicas, dentre elas, né, em massa, para reduzir essas comorbidades, porque a gente está falando de uma sindemia. Quem é obeso, quem é sedentário, quem tem asma, etc., vai ter mais risco. Quem é idoso, não estou falando de idade, estou falando do idoso, a pessoa com um sistema imunológico envelhecido, vai ter maior incapacidade, né, vai ter uma menor capacidade, ou uma incapacidade, vamos dizer assim, de reagir contra qualquer patógeno e vai envelhecer mais rápido, então vai morrer mais cedo e custar mais caro, né? Dentre o que eu destaco aqui para ter essas políticas públicas, que é emergencial se fazer isso, é o aumento do nível de atividade física das pessoas, mesmo em casa, mesmo em lockdown, né? A dieta equilibrada, porque uma dieta desequilibrada, ela pode ser pró-inflamatória, desregular muito o sistema imunológico, e o gerenciamento do estresse, principalmente no lockdown, né, pessoal? Então, estou caminhando aqui para finalizar minha palestra com vocês. A gente vê, então, que essa figura é clássica, né? Eu não consegui achar a fonte original dela. Depois, quem puder me passar, por favor, né? Porque é importante que a gente coloque aí. Mas a gente tem aqui, ó, o aumento da atividade física é primordial para se regular o sistema imunológico, tá? E além disso, né, vai então essa pessoa que vai regular o sistema imunológico aumentando a atividade física, ela vai aumentar a proteção, combatendo patógenos, como, por exemplo, o SARS-CoV-2, né? E aumento de reparo tecidual correto. Eu não posso reparar um tecido com um tecido que não é daquele tecido. Então, se eu quero ter um fígado funcional, eu não posso ficar reparando com outro tecido que não seja célula hepática, aquele fígado, porque senão ele vai ter uma esteatose, pode evoluir para uma cirrose e pode evoluir, inclusive, para um hepatocarcinoma, né? E assim por diante. Então, a regulação do sistema imunológico é essencial e a atividade física é primordial nesse processo, tá? Antes de eu terminar, professor Hugo, professor Alexandre, eu queria convidar todos vocês aqui, vai ser um simpósio online também, que a gente chama de SERES, né? Simpósio de Educação Física, Rendimento Escolar e Saúde, que vai ocorrer em julho, de forma online. Depois eu vou mandar para vocês, professor Hugo, o convite oficial em 1 ou 2 semanas, com tudo que vai acontecer. É um simpósio que vai ocorrer, então, né, aqui está o nosso Instagram, que vai promover o PET Educação Física, né? Eu esqueci de colocar o Instagram aqui do nosso PPG também, nosso Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da Amazônia Ocidental, mas também vai estar sendo divulgado no nosso Instagram lá, do PPG, e o canal do YouTube do PET Educação Física da UFAC, né? Vai promover isso daqui.
Agradecer a todos vocês, então, professor Hugo, professor Alexandre, todos estão aí, professor Cássio também, né, que formou comigo, que está na IMEPAC também, né, e agradecer a todos os meus alunos, aos meus colegas de trabalho lá da UFAC, e eu acho, assim, iniciativas como essa, a primeira jornada acadêmica de educação física, fenomenal, parabenizar vocês por estarem promovendo isso, e a gente precisa discutir bastante mesmo sobre educação física, né, exercício físico. Eu esqueci de falar para vocês, também tem um canal no Spotify, Union Health, quem quiser acompanhar lá, está convidado, tá? Muito obrigado, então, professor Hugo. Passo a palavra aí para vocês.